Ouça agora o Mundo Agro Podcast. Saiba tudo sobre o agro, informações, novidades e muito mais. Mundo Agro Podcast, para ouvir onde estiver. E é isso aí, galera. E nesse episódio do Mundo Agro Podcast, eu fui entrevistado pelo meu amigo Gustavo Avelar e a conversa foi sobre o que esperar do novo profissional do agronegócio. E antes de começar, vamos aos recados. Siga a gente lá no Instagram, Mundo Agro Podcast, e para quem quiser entrar em contato com a gente, escreva para mundoagro@gmail.com. Sugestões de pauta, crítica ou qualquer outra coisa que você queira perguntar. Fiquem agora com a entrevista, um abraço para vocês e nos vemos por aí. Rogério, primeiro, eu sou um fã seu, né? Gosto muito do seu trabalho. Fui pegar a referência sua, a referência que o cara me deu. O cara é um monstro em trabalhar, né? Todo mundo fala muito bem de você, tanto os seus amigos da academia, tanto profissionais, igual o pessoal da Fazenda Gobi. Hoje professor docente da UFMT, né? Doutorado na parte de agricultura, fitotecnia, produção de semente, coordenador da pós-graduação Lato Sensu na parte de produção e gestão de semente, né? Mas como que você entrou no agro? Como que o agro entrou na sua vida? Como você entrou no agro? Como é que foi o primeiro passo? A história é um pouquinho é um pouquinho engraçada, porque assim, eu nasci em São Paulo, Gustavo, na capital. Sou da Zona Norte, lá sou de Santana. Então o meu quintal era de asfalto e cimento. Então eu não nasci com contato com a agricultura. Mas isso envolve muito a família. Meu pai sempre gostou do interior, embora foi nascido em São Paulo também, mora lá até hoje, não quer sair de lá, mas ele gosta do campo. Então, desde moleque, eu lembro que nos finais de semana era assim. Acordava sábado, domingo de manhã, vamos sair, meu pai falava, vamos sair? Vamos. Vamos para onde, pai? Não sei. Na estrada a gente define, né? Na estrada a gente define. Então, saía e ia para algum lugar, ia buscar algum sítio, alguma chácara, sempre gostou muito de pescar, então a gente sempre, de final de semana, buscava sair dos grandes centros, né? Então, isso foi a primeira coisa que me cativou com o campo. No entorno de São Paulo tem o Cinturão Verde, produção de fruta, produção de hortaliça, então a gente sempre visitava esses lugares. E isso começou a me chamar a atenção. Eu tinha um tio, irmão da minha mãe, que na década de 70, ele foi um dos 10 alunos da Escola Politécnica da USP, do curso de Engenharia Química, que foi selecionado pela Copersucar para integrar um time que ia para a Suíça, depois para Cuba e depois ia fazer o treinamento final numa ilha no leste da África, chamada Ilha de Maurícios, onde eles vão fazer todo o treinamento para a produção de álcool e açúcar para implementar isso na cooperativa, na Copersucar e desenvolver isso no Brasil. E esse meu tio morou em Piracicaba, depois morou em Jaú, que é próximo a Botucatu, onde eu estudei. Então eu ia sempre, férias, final de ano, para lá e passava na estrada e via lá a fazenda experimental da Unesp, aquilo me chamou a atenção. E aí fui estudando e um dia no cursinho um professor falou, cara, você tem perfil para agronomia, né? Eu falei, agrônomo, eu sei que meu tio fala, é aquele cara que anda de botina e canivete na cintura. Mas foi isso. Aí terminei o cursinho, fiz o vestibular e entrei na Unesp em Botucatu. E de lá para frente, assim, as portas foram se abrindo, né? Estudava dentro de assim como Viçosa, Botucatu é uma fazenda, né? Então as portas foram se abrindo, comecei estágio no final do primeiro mês de curso e aí nunca mais saí dessa área, né? Bacana. Acho que toda história é diferente uma da outra. E o engraçado é que quando eu comecei a estudar, eu sofri um pouco com terminologia, né? Pra você ter uma ideia, toda faculdade tem aquela aula trote, né? E eu nem sabia o que era sagu, e os caras, eu acho que por isso que eu fui trabalhar com semente, sabe? Porque botaram um professor lá para falar que tinha vindo da Índia, que era um dos maiores produtores de sagu, e eu nem aí, o cara vendeu e o pessoal da República me fez plantar e irrigar, cuidar por 30 dias para nascer aquela semente. E não nasceu nada. Eu falei, acho que eu tenho que trabalhar com sementes, né? Aí eu fui lá para o departamento de agricultura buscar o professor João Nakagawa. Foi e é ainda meu grande mentor, né? Fui o primeiro aluno depois que ele aposentou e ele continua trabalhando lá ainda como voluntário, mas continua trabalhando. Isso que me fez entrar na área de semente. Tá
produzindo sagu? Agora eu aprendi a comer, né? Minha esposa é filha de gaúcha, o pessoal do sul faz bastante, aprendi a comer. Outro ponto que a gente sempre conversa que é o agro hoje, pensando a nível Brasil, você trabalhou em São Paulo, Cinturão Verde, qualquer lugar que você vai no agro é sucesso, é prosperidade, tem uma pujança, tem um desenvolvimento muito forte. E uma pergunta que eu sempre faço, o que as pessoas, esse mercado tem de tão diferente hoje? O que você enxerga que faz esse mercado ser tão sucesso assim? Na verdade, eu gosto muito de história, então se a gente olhar a história e a evolução dos países, a gente sabe que aquilo que é chamado de êxodo rural é algo intrínseco ao desenvolvimento de qualquer nação. Então no Brasil não foi diferente, né? Se a gente pegar a evolução da agricultura no Brasil, né? Começou com exploração de madeira, aí depois entrou cana, café, voltou cana. O estado de São Paulo é um dos maiores estados produtores do Brasil, o maior produtor de cana. Mas o fluxo para as cidades foi algo muito notório. E a qualidade de vida, hoje, ela rege o contrário, faz com que o cara saia de lá. Tanto que eu saí de São Paulo, moro em Sinop, se Sinop crescer muito eu vou mudar para Santa Carmen, já falei. Então, mas o mercado agrícola, ele é um mercado que ele cativa, isso está enraizado na cultura das famílias. E o que parece hoje é que a produção agrícola ela tem trazido para o país a sustentabilidade do setor econômico, então isso tem atraído muita gente para esse setor. Então nós temos alunos aqui que vêm do Rio Grande do Sul, que vêm da Bahia e assim por diante, né? Fora que é um mercado que emprega, então a gente sabe que a crise econômica não é só no Brasil, isso tem gerado um grande número de desemprego, a própria tecnologia acaba aumentando a saída do profissional de menos qualificação do mercado de trabalho, aí ele busca se qualificar para voltar. Quando ele sai de um setor e quer voltar, ele vai voltar para o setor que tem emprego. Então a agricultura é um setor que emprega muito hoje, né? Você estava conversando com um pecuarista há pouco. A própria pecuária, que antigamente se falava assim, a pecuária é complicado porque o cara ele tem lá um funcionário, uma sede na fazenda e toca 1000 cabeças de gado. Não, hoje em dia com a tecnologia você já exige mais profissionais assim por diante. Então o mercado agropecuário em geral é um mercado que tem gerado emprego e isso atrai a população, né? Você quer trabalhar, você precisa trabalhar. Se você fizer o que gosta, melhor ainda, né? Então quando o cara gosta da agricultura, gosta do setor primário e tem vaga para isso, ele vai vir. Então eu tenho certeza que a oportunidade de emprego é o que rege esse mercado. E a gente depende da comida para sobreviver. Então o mercado agrícola, pecuário, ele vai continuar sendo um mercado de grande exploração. É óbvio que a gente tem que pensar nisso de forma sustentável, racional, né? Cuidar dos nossos recursos e, como eu sou professor, pesquisador, eu tenho certeza que a gente tem tecnologia para isso. Com certeza, com certeza. E eu acho que essa comunicação com a universidade, com a pesquisa, está cada dia mais próximo do campo, né? Deu um distanciado, mas agora está voltando muito. Isso envolve novamente tecnologia, a informação, né? Hoje todo mundo tem um computador na palma da mão, o produtor aprendeu a usar essa ferramenta, eu acho que inicialmente como uma necessidade de negociação do seu produto, embora o agricultor brasileiro ele ainda é muito rústico em termos de negociação, né? O ano passado eu recebi 6 pesquisadores da Michigan State University e da Purdue, e eles trabalham com o mercado econômico, já tinham feito um trabalho parecido na África e estavam aqui no Brasil, estudando essa relação entre a comercialização do produto pelo produtor e pelas trades, né? Então, infelizmente, o produtor no Brasil hoje, por questões de infraestrutura, não conseguir armazenar na própria fazenda o seu produto, ele não tem poder de barganha para negociar. Então, ele sempre acaba tendo que vender na baixa e comprar insumos na alta, né? E aí a informação é algo que ajuda ele nisso. Então hoje no celular ele consegue ter acesso direto à Bolsa, Chicago, às grandes traders, então isso fez com que ele começasse a buscar informação. E pensar na parte de pesquisa, pensar na parte da acadêmica, o que vocês esperam hoje dos profissionais que estão vindo para o agro?
O que vocês esperam dos novos mestrandos, dos estagiários? O que vocês buscam na parte de contratação? O que eu disse, o mercado é muito aquecido hoje. Mesmo quem não tem qualificação acaba sendo contratado. Então, o dinamismo é o que é mais exigido hoje. Você tem que ser uma pessoa dinâmica e você tem que sair do seu ponto de tranquilidade, né? Sair daquele estado de conforto e buscar a visão de outros pontos de vista. Porque o mercado é dinâmico, o produtor hoje tem muita informação e quem não se atualizar não consegue se desenvolver. Então hoje eu costumo dizer para os meus alunos, eu trabalho com alunos de 7º e 8º período que já estão saindo do mercado de trabalho, que eu digo que é mais fácil, porque é um cara mais maduro, a gente consegue conversar de forma mais adulta. Então um dos focos hoje que rege o profissional da agronomia, o engenheiro agrônomo, é saber trabalhar com sistemas de produção. Porque a sucessão soja-milho, a gente tem visto o que tem acontecido, a gente tem visto as notícias, isso não é sustentável para o ambiente agrícola, para o solo, para a água. Então, a primeira coisa é trabalhar com sistemas de produção que envolvam rotação de culturas alternativas, ou a variação dessas culturas ao longo do ano. Então, isso, em termos de teoria, é o que o aluno precisa saber. Segundo, precisa de um profissional. Hoje falar inglês e conhecer informática não é mais um diferencial que era na nossa época. Sim. Hoje isso é exigência. Se o cara não souber sair falando inglês e ter um bom domínio de informática, eu até brinco. Excel. Sim, planilhas de Excel, planilhas dinâmicas e assim por diante. Eu digo que hoje ele tem que aprender mandarim, né? E programação. Então, antigamente era só informática e inglês. Hoje ele tem que aprender mandarim porque a China é o maior parceiro comercial do Brasil. E programação porque a programação ela tá ligada em tudo. Se entrar num pulverizador hoje tem mais computador do que na sua casa, né? Então esses são os dois fatores. Mas ser dinâmico, né? Saber conversar, ser proativo na hora certa e saber lidar com os problemas. Os problemas eles surgem para a gente poder crescer. Então é lógico que isso é uma questão individual de cada aluno que sai, mas o mercado exige isso. Vou te dar um exemplo legal, né? Eu disse para você que a gente tem muito contato com as empresas de RH das multinacionais ou de não multinacionais, mas empresas às vezes familiares que estão se desenvolvendo, e eu estou sempre questionando ou perguntando para os alunos: saiu da entrevista, saiu da dinâmica, o que aconteceu? E no ano retrasado uma empresa veio fazer a seleção para os alunos e eu chamei uma aluna e falei: e aí, como é que foi a seleção? O que aconteceu? Ela falou: professor, eu estranhei porque a seleção estava marcada para 6 horas da tarde, né? Nós chegamos lá umas 5h30 e foi começar, era quase 7 horas da noite, ninguém falava nada, ninguém abria a porta e estava lá dentro. Aí eles mandaram a gente entrar, todo mundo sentou, se apresentou, aí ela chamava a gente na frente e pedia para falar sobre os outros candidatos que estavam sentados na seleção. Falou: na seleção para trabalhar como vendedor de adubo, eu tenho que saber o que o outro estava fazendo. Falei, então o que eles estão buscando é uma pessoa dinâmica que tenha capacidade de comunicação. Eles queriam saber se enquanto eles estavam lá fora, eles conversaram, perguntaram quem era de qual lugar, se conhecia quem estava lá. Então você vê como o dinamismo é algo E eles estão buscando muito mais o comportamento e hábitos da pessoa do que o conhecimento. Isso. Se aquela pessoa que estava ali fora teve a iniciativa de perguntar quem que é a pessoa que está do lado dele, se prestou atenção, se não estava só ligado ali no telefone. E hoje as empresas elas têm um padrão, legal isso, né? Eu achei bem interessante. E a percepção, a pessoa está ligada ali naquele momento. Porque se o cara ele é um tanto quanto tímido, introvertido, ele está lá fora, ele ficou quieto, deixou os outros falarem, não conversou, ele perdeu a... E no mercado de trabalho vai ser assim, vai perder a oportunidade. Você nunca vai trabalhar com quem você quer, sua equipe vai ser quem seu superior, o seu gestor manda, e você tem que saber lidar com isso, goste da pessoa ou não. O ambiente de trabalho tem que ser um ambiente produtivo. Você vai ter que aprender a se conectar com todo mundo. Se conectar. Então, esse é um dos fatores. E as empresas, elas querem pessoas dinâmicas de forma... Ele não precisa saber muito, né? Às vezes ele chega lá, ele não sabe o que é uma ferrugem, ele não sabe identificar. Mas se ele falar assim, eu não sei, mas você me dá 2 dias que eu vou estudar e saber, é isso que ele quer. Então a empresa ela prefere pegar alunos, hoje eles estão pegando alunos antes de se formar,
no 8º período, para começar a fazer um estágio com um intervalo de tempo menor. Quando termina esse estágio ainda não curricular, ele vai para o estágio curricular, ficar os 6 meses full time na empresa, para aí entrar no programa de trainee. Então eles vão lapidando o cara para que ele tenha o padrão que a empresa quer. Então, conhecimento é bom porque é base, né? Império Romano, uma estátua de bronze com pés de base. Se você crescer muito sem ter base, não adianta. Então o aluno precisa ter um conhecimento básico sólido, porque aí depois no seu trabalho você guia, né? E para o futuro? O que você está vendo na tendência de mercado aí para profissionais do futuro, ou até mesmo a gente que está no mercado vai ter que sobreviver nesse continuo? O que nós vamos ter que fazer? Nós estamos aqui em meio a ela, né? A tal da tecnologia. A tecnologia hoje é algo que sempre me fascinou, né? Meu pai trabalha com tecnologia da informação, então desde pequeno eu via o computador lá, queria saber o que era aquilo. Então, eu não sei se dizer sim, infelizmente ou felizmente. No meu ponto de vista é felizmente. A tecnologia é algo que já está como um grande aliado do profissional. Só que ele tem que saber usar ela de forma correta. Há 3 semanas atrás, uma empresa que é responsável por um conjunto de satélites que rege os equipamentos de uma montadora de tratores, mudou o contrato e aí desligou esses satélites bem na época de plantio da soja. Então você imagina a loucura que foi o pessoal querendo plantar e, mas eu não consigo plantar sem o GPS? Consegue, mas você precisa dos caras alinhando lá, sabendo direitinho pra ver se vai passar em cima da linha ou não. Quando o GPS está ligado, você liga o trator e você só acompanha. Então a gente precisa ter segurança em termos de tecnologia. Então o profissional hoje ele tem que conhecer as tecnologias, saber distinguir o que tem realmente boa capacidade de uso ou não, e isso aí no futuro vai ser o que vai, tenho certeza, vai reger tanto a pecuária quanto a agricultura e principalmente logística de transporte e distribuição, seja para vinda de insumos ou para saída de produtos. E se a gente pegar o custo nosso operacional é muito grande, muito grande. Né? Se a pessoa não tiver uma logística boa, programas, entender isso aí. E o que acontece? Quando a gente fala em sustentabilidade, muitas pessoas ouvem isso com aquele ponto de vista xiita. A sustentabilidade é deixar a fazenda sem mexer. Não. A gente está dentro de um estado, e eu faço questão de falar isso, a gente está dentro de um estado que tem 60% da sua área de área nativa de floresta. 21% são áreas de pastagens ou pastos voltados à pecuária. 8% do nosso estado é terra que é trabalhada como agricultura. Se chegar uma pessoa de fora hoje e falar assim, eu quero comprar uma área para abrir e fazer uma fazenda, ele compra 1.000 hectares, preserva 800 e ele pode plantar em 200. E esse pecuarista, esse agricultor hoje, ele não recebe nada por esses 800 que ele preserva. Diferente de qualquer outro lugar do mundo, nem floresta tem, né? Se você for para Illinois, se você for para Wisconsin, para Iowa, você vai ver que eles batem no peito de dizer que não tem nenhuma árvore em pé porque ali eles querem produzir, né? Eu cheguei a morar fora também e vi essa realidade. Eles gostam de falar da floresta dos outros. Dos outros. Mas a deles eles não têm mais. E árvore eles têm muita dentro da cidade. Né? Mas então, fora de aquilo... mas estão no padrão de desenvolvimento que eles têm. Não quer dizer que nós tenhamos que seguir o mesmo padrão. Pelo contrário, se nós temos já essa capacidade de produzir preservando, então vamos usar isso a nosso favor, né? Estou dizendo que o produtor tem que ser remunerado, isso é um processo demorado, mas a gente já tem essa condição e a tecnologia permite fazer isso. Tenho certeza que a gente consegue aumentar. Da década de 90 para cá, a produtividade de soja cresceu muito, de milho cresceu muito. Ninguém fala mais em segunda safra de milho, não. É safra de soja e safra de milho, porque as produtividades estão se equiparando ao sul do país. E a safrinha de milho hoje é a maior safra de milho que tem. Acabou a safrinha. Mas o que eu digo? Então, a gente ter essa condição de produzir preservando é muito bom, né?
Não estou dizendo que não precisa abrir área, precisa. E a gente tem tecnologia, tem uma escola de engenharia florestal junto com a gente, tem uma escola de engenharia agrícola ambiental. A gente consegue trabalhar até com o manejo dessas florestas, preservando. Então a gente tem que usar isso a nosso favor para quem está fora veja. A gente continua fazendo isso, produzindo muito. Essas florestas armazenam carbono, o nosso solo armazena carbono. E então essa sustentabilidade que a gente diz é o quê? O produtor ter essa área onde ele tem que preservar, tem que produzir, mas conseguir se manter. Porque a vida do produtor e o filho dele querer ficar lá também é o que mais importa pra gente. E tem uma sustentabilidade a longo prazo, né? A longo 50, 100, 200, 300 anos, porque muitas vezes a gente olha um período muito curto, né? 15 anos, 5 anos. A sustentabilidade que a gente está buscando no agro aí é 100 anos, 200 anos, que vai vir outra geração. Você falou de sucessão e esse é um dos problemas que eu tenho, né? A gente só está falando de coisa boa, mas uma das minhas ganas é sempre fazer com que esse menino que esteja na faculdade, faça a faculdade e volte para trabalhar com o pai. Porque esse mercado que contrata muito faz com que esse pai acabe depois arrendando as terras para as grandes empresas, que é algo mais seguro, menos rentável, mas culturalmente, no meu ponto de vista, isso não é bom, né? Porque a cultura da família trabalhando, isso é importante para o país, né? Você falou que morou fora, então você tem alguns países que eles subsidiam a família para estar no campo, porque a gente sabe que a maior riqueza do país é a agricultura, a matéria-prima. E a agricultura, ela é familiar no mundo todo, né? No mundo todo. Ela é por família. Nos Estados Unidos, para o cara morar lá em Wisconsin e produzir soja, ele tem que ter a mesma qualidade de vida e a mesma tecnologia que o irmão dele que mora em Nova York tem. Né? Então o governo subsidia isso para que ele... Então a intenção... Tem a qualidade de vida, tem internet, tem TV a cabo, tem tudo ali. Então a intenção nossa é sempre fazer com que esses profissionais venham. Lógico que ele quer sair para trabalhar, mas volte para sua família e siga a tradição da família. Porque quem veio lá do sul para cá, para abrir essas áreas, né, era obrigado a derrubar e abrir áreas, senão o governo tomava a terra de volta. Então a gente reclama de que tem um buraquinho na estrada hoje. A gente conversa com os colonizadores aqui de Sinop, ver o que era vir para cá na década de 70. Né? Cada baixada era um rio, era um atoleiro, então... hoje está mais fácil, então esses meninos têm que se manter lá e produzir de forma sustentável. E eu falo o seguinte, a gente que está trabalhando aqui hoje, nós temos que agradecer muito esses pioneiros, porque se a gente tem ar-condicionado, se a gente tem uma BR-163, se a gente tem uma cidade igual o Sinop, é graças ao pessoal que peitou e veio e morava em lona, né? Muitas vezes não tinham o que comer, não tinha que comer, né? Faltou dinheiro, pescar. tinha que caçar, pescar, mas que criaram toda a riqueza que nós estamos usufruindo hoje. Nós usufruímos dessa realidade. E Sinop, né, não só o Mato Grosso é um estado pungente, mas Sinop tem crescido muito. Muito. Eu estou há 12 anos aqui, 12 para 13 anos, cresceu de forma muito rápida. O que eu digo, né, eu quero a vida mansa, a vida calma do interior, porque nasci na maior cidade do Brasil, né, gosto dela, mas eu acho que você poder acordar, não ter preocupação em horário para sair. Eu falo que aqui a gente sai atrasado e chega cedo. E poder sair na rua e alguém te falar bom dia, isso não tem preço. Isso é muito bom. Eu acho que a gente começa até mais, né? Começa a dar valor pelas pequenas coisas também, né? Às vezes a gente não tá vendo no nosso dia a dia tudo que foi construído, asfalto. A gente sempre pensa na frente, o que você quer, o que você precisa, mas você não sabe o que foi feito lá atrás para você poder estar aqui. Isso dá uma calma maior pra gente, uma gratidão maior, bem gostoso. Eu também gosto muito de conversar com o pessoal mais velho e saber tudo que eles passaram. Os caras falar que demorava 48 horas de vir de Cuiabá para Sinop, até mais. 48 horas era rápido. Era rápido. Mas é legal, é uma história bonita. Eu não me arrependo não de estar aqui. Tenho 2 sinopenses já. E não sai tão cedo aqui dessa para ir embora daqui só quando não der mais para fazer nada mesmo. Aí pegar uma montanha e uma beira de praia para descansar. Ficar quietinho. Mundo Agro Podcast, para ouvir onde estiver.